Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Que alegria, pô, depois do Toninho aqui, né? Já começando nesse programa hoje aqui no Alvorada para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Muito, não é? Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde e boa noite para quem está de boa noite. Estamos começando então mais esse programa, né? Abraçando você aí que está na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, aos técnicos e às técnicas que estão nos bastidores. E hoje, né, nosso caríssimo aí irmão, você já teve a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo cantando, Toninho Ciardulo, nosso querido Antoninho. Meu prezado amigo, irmão, Fernandinho. Vamos lá, Fernandinho, grande Nando, prazer estar com vocês mais uma vez, que a gente possa ser útil, né? A Jesus, a espiritualidade, trazendo alguma reflexão, né? Que a gente possa compartilhar com nossos amigos e irmãos, né, Nando? Vamos lá. E o tema de hoje é sobre reencarnação, né? Esse momento de retorno à vida física, né? Que o espírito vem para novas experiências, volta para o planeta para muitas vezes recompor alguma situação que deixou lá do passado para ser, né, colocada em dia aí na caderneta, né, das leis que nos regem. Então a reencarnação, e vamos falar dela porque ela é muito abrangente, né? Tem aqui uma frase do Kardec que ele diz: a reencarnação é uma questão de justiça. Então, é muito interessante, né, o que ele coloca aqui para nós. E também tem uma do Chico aqui, que eu queria colocar do Chico, que ele fala assim: já vivemos muitas vezes, né? Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço, viu, Toninho? Beleza, Nando. É esse mesmo. Nando, isso é tão interessante, né? Porque nós estamos no plano espiritual e queremos vir para cá para, de alguma maneira, fazer esses ajustes dentro da justiça, das leis de justiça e amor de Deus. Então, a gente faz um planejamento, né? Assim, ó, eu vou melhorar nisso, vou fazer um pouquinho aqui, vou crescer um pouquinho nesse papo, né? Quando começam a aparecer as provas, a gente fala assim, não quero essa prova. Não está aqui, né? Eu não quero essa prova. Mas a prova é importante, porque nós estamos num planeta que é um hospital-escola. Quando a gente está no hospital, a gente não precisa de remédio? Não de remédio. O remédio, às vezes, é amargo, mas é importante. Não é um castigo de Deus, é um remédio para a gente melhorar. Nós estamos aqui ainda meio assim, Nando, desculpa colocar todo mundo no mesmo balaio, nós estamos mesmo, meio numa UTI, cara, numa UTI, né? E a escola também. Na escola a gente tem provas, não tem provas? Então, vamos passar pelas provas, né? Mas vamos destacar um pouquinho, Nando, nesse ponto da reencarnação, um ponto interessante que tem, assim, no livro Nosso Lar, do nosso querido Chico Xavier com André Luiz. Aliás, a linha dos livros do Chico Xavier com André Luiz é uma linha a ser lida e estudada. Eles trazem muita informação para todos nós, né? A respeito da reencarnação e como ela funciona no plano espiritual e por que as coisas estão acontecendo assim aqui no nosso plano material. Nós vamos falar um pouquinho da Dona Laura. Para quem leu o livro Nosso Lar, quem não leu, leia, né? A Dona Laura é a mãe do Lísias. O André Luiz está hospedado na casa do Lísias, que é aquele enfermeiro que cuida dele durante um certo tempo. E a Dona Laura é mãe do Lísias. Ela vai reencarnar. E ela está preocupada. Ela está preocupada com a reencarnação dela. Olha que interessante. E ela fala que ela tem 3 preocupações. A preocupação dela com 3 coisas.
Primeira coisa, a questão do esquecimento do propósito para que nós viemos, a gente vem. A segunda coisa é a questão das energias do planeta. E a terceira coisa é a questão genética. Repetindo, ó, esquecimento, as energias do planeta e a questão genética. Olha, 3 coisas, não? Interessante, né? Sim, são 3 pontos aí importantíssimos que eu lembro, né, que causou para a dona Laura e também para o companheiro dela que iria vir reencarnar, esses dois reencarnariam, temores, né? Porque não é fácil você saber que você vem para um enfrentamento, né, tão difícil que era a reencarnação, até que ela pediu algumas atenuantes, porque ela tinha assim mais de 1 milhão de bônus horas lá, né, no nosso lar. Então ela pediu algumas coisas para que ela pudesse se superar aqui e se sustentar, né, nesse momento no plano físico, né? Talvez, eu não sei se a dona Laura, pode ser que ela ainda esteja por aí, não sei, não, já faz bastante anos, né, do livro do nosso lar, eu não sei quantos anos mais ou menos, mas ela já deve ter passado por aqui, já encarnada, já talvez desencarnada novamente, mas realmente não é fácil, né? Eu lembro desse momento que causou, né, aquele temor, né, de voltar no campo reencarnatório pelo enfrentamento de muitas coisas, né, Toninha, que a pessoa, que o espírito tem que passar, né? Sim. Pode ser até que ele esteja, viu, Nando? Porque o livro foi escrito por volta um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, né? Deve ter sido escrito em 42, porque ali no nosso lar prevê a Segunda Guerra Mundial, né, se não me engano, mas pode até sair. O interessante é o seguinte, que o futuro marido dela estava encarnado. É um garotinho chamado Ricardo, né? E o Ricardo está com 4 ou 5 aninhos, se não me engano, e ele está encarnado e está aguardando ela, sei lá, né? Mas falando desses 3 pontos, Nando, o esquecimento. Normalmente, a gente faz alguma programação e fala assim, não, vou fazer tudo isso. Quando começa a chegar os enfrentamentos, a gente quer fugir disso. Fala assim, não quero isso, né? Você começa a negar. Por quê? Por causa do esquecimento. Isso é normal. Mas a gente tem uma vaga ideia, porque, de alguma maneira, a vida vai trazendo essas oportunidades para a gente. São coisas que a vida vai trazendo, de alguma maneira, através da programação reencarnatória, porque você tem um ministério lá da programação, né, da reencarnação, né, que vai organizar todo esse processo. A segunda energia é as energias do planeta. Que energias são essas, Nando? Hoje em dia, a gente sabe que a gente pode até medir. O nosso pensamento, ele emite ondas eletromagnéticas. Ondas, ó. A onda do meu pensamento junta com a onda do pensamento do Nando, com o pensamento de outras pessoas, e forma o que a gente chama de campo, um campo mórfico, né? Mas é comprovado agora que o coração também emite ondas eletromagnéticas. É interessantíssimo isso, né? É através de emoções e sentimentos que estão formando, na verdade, um verdadeiro oceano energético. Que campos são esses? Ó, nós temos o campo da tristeza, nós temos o campo da angústia, do desânimo, nós temos o campo do ódio, mas nós temos o campo do amor também, né? Agora é o seguinte, nós estamos imersos nesse campo mórfico, esse campo energético. Quando eu estou triste, eu estou emitindo alguma coisa, mas precisamos tomar cuidado para não entrar nesse campo maior, porque a minha tristeza, eu dou conta dela. Eu sempre falo assim, carregar a minha cruz, eu consigo. Agora, se eu for entrar nesse campo, que é um campo muito maior, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não vou ter capacidade de resolver tudo isso. Então, eu preciso tomar cuidado. E como a gente sempre fala, né, Nando, querido? Aquela coisa assim, ó, carregar minha cruz não deve ser um sacrifício. Deve ser um sacro ofício, um ofício sagrado. Se eu for carregar, por exemplo, a cruz do Nando, né, eu vou tirar a oportunidade dele crescer, para começar. E eu não dou conta. Então, primeira coisa, ó, tomar cuidado para não entrar nesse campo. O campo do ódio, por exemplo. Todo mundo
Não vamos ser hipócritas, todo mundo tem raiva, todo mundo de vez em quando sente ódio de alguma ocasião. Nós estamos controlando e trabalhando para melhorar, né, Nando? Mas não vamos entrar nesse campo. E segunda coisa, não vamos aumentar esse campo, porque com a nossa energia a gente pode aumentar, ou seja, aumentar o incêndio. É como se você jogasse mais gasolina no incêndio. Vamos tomar cuidado para não entrar e também para não acrescentar coisas a esse campo, a não ser no campo do amor, no campo da compaixão, no campo da fé, no campo da esperança, né, Nando? Que é muito importante. Então, essas energias estão aí, né, meu amigo Fernandinho? Estão, e a gente pode ser arrastado por elas, né? Dependendo do teor dessa energia. Existem frequências, né, de pensamento, são rios que muitas vezes estão aí. Não tem os rios voadores lá na Amazônia, que vem aqui para o Sudeste? Também no campo mental, no campo dos pensamentos, a gente tem esses rios, né? E dependendo, tem uns que nós estamos na seca em determinados lugares aqui, tem rio que está com nível lá embaixo, tem lugares que está chovendo, o rio já está mais, né, elevado. E aí tem os rios voadores, que são aqueles rios que estão lá no campo superior. Então, a gente usando essa metáfora para a gente entender que existem essas frequências, esses pensamentos estão correndo e a gente precisa ter cuidado na questão de sintonia, a sintonia que vamos fazer com determinados campos que estão atuando em torno de nós. A todo momento a gente é bombardeado por pensamentos. Às vezes nós levantamos bandeiras e essas bandeiras são bandeiras sinalizadoras que vão atrair pensamentos semelhantes. Então a gente, por exemplo, se a gente tem o hábito de fazer o evangelho no lar, a oração no nosso lar, né, principalmente agora que a gente está vivendo um momento de pandemia, e que se a gente precisa sair, a gente precisa sair não só com a máscara, com álcool em gel ou com alguma outra proteção, né, dentro de uma orientação médica aí, científica, a gente também tem que sair protegido no campo mental, no campo emocional, no campo espiritual, né, Toninho? Cirando, a nossa querida Delmar, nossa amiga Delmar, ela fala assim que a gente pode formar, imaginar uma bolha em volta de nós. A nossa grande proteção, na verdade, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes no bem, para a gente estar num padrão vibratório diferente, né? Dessa massa que existe, desse oceano energético. Como você falou bem, né, Nando? Nós podemos como levantar uma bandeira, né? E você vê que interessante, porque, de alguma maneira, esses sentimentos mais desequilibrados, fora das leis de amor, tem muito a ver com preconceito, Nando. Vou falar uma coisa para você. Você sabe que, quando começou a pandemia, muitas pessoas começaram a falar que o vírus tinha sido criado na China. Isso é um absurdo, porque o vírus está em todo lugar, né? Nós temos vírus, é uma mutação do vírus, né? Nós temos todo ano tem uma mutação nova dos vírus da gripe, por exemplo, né? Só que tem uma mutação diferenciada, né? E quando começaram a falar isso, inclusive algumas autoridades de alguns países começaram a falar que havia sido criado na China. Você sabe, Nando, que o ano passado aumentou em mais de 1000% a violência contra os asiáticos? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil não temos dados, mas é comprovado que aumentou. Por que é isso, né? Quando você começa a falar uma coisa dessa, você aumenta esse teor de ódio por alguém. E as pessoas acabam entrando nessa, acreditando que é verdade, e fazendo o quê? Uma questão de violência, né? Toninho, só Violência. abrindo um parênteses, só para dizer, para não, depois você vai na sequência, desculpa cortar o seu discorrer, Pode falar. aconteceu com uma professora minha, uma mestra minha, né, quando eu fiz faculdade de psicologia, ela estava no metrô, né, agora na pandemia, lá de máscara, e dois sujeitos, ela é de origem japonesa, né, a família dela é japonesa, mas ela nasceu aqui, ela é brasileira, ela ama o Brasil, né? E aí eles começaram a falar, Xing Ling, volte aí para sua terra, e não tem nada a ver, né? E ela ficou assim muito angustiada. E no mesmo
no mesmo trajeto, entra dois rapazes cantando rappers, e aí eles cantam direcionado para as pessoas, e quando eles estavam próximo delas, aí eles ficaram cantando, quem não é do Brasil tem que sair do Brasil, quem não é do Brasil não é um rapper. Quer dizer, é realmente um momento assim muito infeliz, né? Do que você disse aí dessa pesquisa, né? O quanto aumentou, né? De pessoas sendo atacadas, né? Por causa desse preconceito que a gente vê em várias áreas, né? O preconceito, e ele acontece mesmo, né, Toninho? Ele está nítido aí para a gente. A gente não pode ficar achando que não acontece, né? Seria uma hipocrisia falar que não, né? Você vê o caso dessa sua amiga, né? E outra coisa, as pessoas, a violência física, moral, né? A esse pessoal asiático. Não foi só chinês, foi chinês, japonês, coreano, né? Aqui no Brasil aumentou, só que aqui não tem pesquisa, mas tem, isso aí aconteceu. São bandeiras levantadas de uma maneira imprópria, né? Que a gente sabe disso, né? Causando esse preconceito. Esse preconceito existe, né, Nando? Você, cara, sabe, assim, contra a mulher, contra o negro, contra o nordestino. Aqui em São Paulo, eu vejo muita gente falando de nordestino, né? Os nossos irmãos nordestinos que trabalham aqui, que são tão queridos, que têm uma cultura maravilhosa, né? A cultura africana, isso existe. A questão da igreja, né? Das religiões, o preconceito das religiões também, né? Somos todos irmãos, somos todos aqui, estamos todos na mesma encarnação e estamos juntos para quê? Para crescer, né, Nando? Então, cuidado com essas bandeiras que se Ô, levantam. Toninho, De deixa... ódio, só para terminar o É dia, que só. eu quero fazer uma pergunta para você. Essas bandeiras de ódio que se levantam contra alguém. Sim. Vamos tomar cuidado com isso, né? Fala, Nando. A pergunta que eu quero dizer é que, como você estava falando, a gente estava falando do campo de energias e tal, o que você acha que esse campo do preconceito causa para que né, as pessoas façam uma reflexão sobre isso? O preconceito causa que tipo de energia, Toninho, né? O que ele causa no campo energético, no campo... A gente tem aqui os nossos chakras, a gente tem o nosso campo de energias. Qual o dano que pode causar? Uma atitude ou um pensamento nessa frequência de preconceito, por exemplo? Tá. Legal, ótima a sua pergunta, Nando, porque é o seguinte, primeira coisa, o preconceito é uma pretensão. Eu tenho a pretensão de ser melhor que alguém. É uma questão de arrogância, né? Eu acho que o outro é inferior. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, esse tipo de sentimento, que é um preconceito, que é uma arrogância, que é ligado ao orgulho, com certeza ele influencia na nossa parte bioquímica, na nossa química, né? Que, aliás, vai entrar no terceiro ponto da dona Laura, não? Que você já falou, vamos amarrar já, né? Que é na questão genética. Nós, por exemplo, Nando, você imagina o seguinte, existe um tronco chamado psico, neuro, endócrino e imunológico, é o PNEI, né? Através dos nossos pensamentos e emoções, que são as questões psíquicas, nós alteramos a questão neurológica e até a questão endócrina e até a questão imunológica, né? Quando eu tenho a pretensão, essa coisa de raiva das pessoas, eu estou me agredindo, eu estou me incendiando de alguma maneira no meu sistema, né? E por que nós falamos da questão genética, Nando? Porque assim, ó, eu posso receber um gene de alguma coisa do meu pai e da minha mãe. Por exemplo, a questão do dependente químico, a questão de drogadição. As pessoas às vezes falam mal desses nossos irmãos que estão caídos nesses vícios, né? E é uma questão genética, né? Mas essa questão genética pode ser alterada com muito amor, com paciência, com muito trabalho e tratamento, né? Mas vamos pegar um exemplo, Nando. Vamos supor que uma mulher nasça com um gene na mama, que tem uma predisposição a um câncer de mama, né? Vamos supor que essa mulher, por vaidade, por exemplo, que é um tipo de sentimento, né? Vaidade, a pretensão, né? A beleza, né? Essa coisa, ela fala assim, não vou ter filhos, porque se eu tiver filhos eu vou amamentar e minha mama vai ficar caída, vai ficar feia, por exemplo. Ela não tem filhos. Poxa, a célula, não estou falando que isso acontece sempre. Um exemplo só, uma suposição. Pode se transformar num câncer, né? Agora, vamos supor que ela, por amor, fala assim, aqui, tudo bem, eu vou amamentar, vou ter um filho, né? O padrão de vibratório dela muda totalmente, ou seja, influencia. Agora, a questão legal é o seguinte, Nando.
Por exemplo, você falou dos rios voadores, que são os rios de água que vem, né? Que é aquela questão, né? A floresta amazônica evapora, os ventos alísios que vêm do oceano empurram esse vapor até a cordilheira. Como a cordilheira tem 3.000 metros de altura, como nosso amigo, né? O nosso amigo Valdeci falou no nosso programa outro dia, né, Nando? Ela não passa por causa de 3.000 metros. Tanto é que do lado tem o deserto do Atacama, que é deserto porque não chove. Essa massa de vapor bate na cordilheira e volta para cá para chover. Tudo bem? Então, a poluição, né, aumenta a quantidade de alterações genéticas. O que mais? Agrotóxicos aumentam a má formação celular. O que mais? Nossos sentimentos e emoções, através de um processo de epigenética, que é uma alteração do cromossomo. Então, é o seguinte, ó, aspectos exteriores, ó. Nós temos estresse, nós temos agrotóxico, nós temos poluição. Aspectos interiores, emoções desalinhadas com as leis de amor e de justiça do Pai. Essa questão epigenética, que pode alterar a nossa genética. Então, olha só, a dona Laura, ela sabia do que ela estava falando, que ela falou assim, ó, todas essas influências alteram a minha genética, né, através da chamada epigenética. Mas nós podemos, através do amor, trabalhar e ter menos influência dessas coisas exteriores, através de nossas emoções mais ligadas ao amor, né, Nuno? Que bacana. É isso mesmo. Então, ver o que a gente pode ser responsável a partir de nós mesmos. A situação nossa íntima pode alterar, a nossa situação física pode alterar, dependendo dessa nossa forma de atuar, de se comportar. Então, nós temos que, a partir... quando a gente tem um preconceito, a gente está querendo mexer com a vida do outro lá, né? Apontar para ele, dizendo que ele é inferior. Mas a gente se esquece que o primeiro a ser atendido somos nós. Que aí a gente vai entrar nesses campos aí que o Toninho acabou colocando, né, Toninho? Então, a gente precisa estudar muito bem isso e ver que determinadas atitudes nossas, comportamentos nossos, eles vão realmente nos trazer adoecimento. Então, qual será o remédio, né? Qual será o medicamento que devemos utilizar, Toninho? A música, por exemplo, nossa, ontem mesmo eu estava caminhando e ouvindo música. Como a música me faz bem. Então, se a pessoa estiver, de repente, numa situação dessa de confusão mental, de ruído, né, que ela muitas vezes está julgando o outro, está apontando, está sendo preconceituosa com o outro, de repente ouvir uma música e tem outras atitudes que aí o Toninho, de repente, pode comentar para a gente, né, Toninho? Nando, isso é até importante, né? Porque existe uma ideia assim, que nós podemos estar no mundo sem ser do mundo, né? O exemplo da cruz é exatamente esse, né? Você tem uma verticalidade, que é a ligação com o divino, e a horizontalidade, que é a ligação com essas energias. Não dá para a gente sair daqui, porque nós estamos aqui para crescer com isso, aprender a lidar com isso. Mas olha só, a oração, Nando, a oração é um processo de verticalização. Eu estou ligado, né, a Deus, ao divino, né? E não é que Deus está lá em cima, né? É esse plano, nessa verticalidade, né? Para dar sustentação a essa parte horizontal que todos nós temos. A gente não vai falar que o outro só que tem raiva, né? Nós também temos, então a gente entra nesse padrão vibratório, né? E orar e vigiar, né? Mandou orar e vigiar a quem? Não o outro, como você bem disse. Porque eu sei, se eu falo assim, vamos supor que eu falo assim, ó, fulano é mentiroso. Automaticamente estou falando que eu não sou. Ele é, eu não sou. Quem que não é? Quem nunca mentiu, Nando? Quem nunca falou uma, né? Ah, fulano é fofoqueiro. Tá, ele é, eu não sou. Todos nós somos. Precisamos fazer o quê? Orar e vigiar a nós. Orar e vigiar a nós, né? Eu sempre lembro de Jesus naquela passagem do Pedro, né? E nós estamos vivendo um momento assim que muitas pessoas falam, ah, mas fulano lá, não sei de qual religião e faz isso errado, fulano é não sei o quê e faz coisa errada, né? E Pedro chegou para Jesus e disse, mestre, o senhor tem ensinado, mas as pessoas não têm seguido seus exemplos de amor, né? E Jesus firme olha para ele e fala assim, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, vamos cada um de nós fazer a nossa parte, Nando, claro, né?
Isso é importante. Ó, oração, música, meditação, né, Nando? Você sabe que quando a gente faz a meditação, eu estou fazendo um curso de neurociência aplicada à psicanálise, quando a gente faz uma meditação, você tem áreas do cérebro que funcionam normalmente. Eu estou conversando com você e tem algumas áreas do cérebro que estão mais acesas, digamos assim. Quando a gente faz meditação, essas áreas, de alguma maneira, ficam todas naturalmente e a conectividade, ó, as ligações neurais ficam maiores. Então, eu não fico pensando em alguma coisa assim como ódio, como rancor, como mágoa. Eu fico com a conectividade mais ligada, sabe? É como se você estivesse mais ligada ao divino, né? É mais natural, mais equilibrado, mais calmo, né? A meditação é bom também. E a meditação não é a pessoa se fechar num mundo próprio, né? Achando que... Não, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, né? Um guru, um dia assistindo o vídeo de um guru, Sadhguru, que é um guru indiano, que ele é muito sábio mesmo, assim, diz cada coisa interessante, que a gente tem que ficar ligado ao que está acontecendo à nossa volta. A gente não pode se ausentar, né? A gente precisa, como esses gurus dizem, silenciar o nosso pensamento. É o nosso pensamento que precisa silenciar. Então, a gente precisa entrar numa conexão que vai trazer para nós algo saudável. E se a gente começa a estar e viver uma vida saudável, nós vamos o quê? Naturalmente, irradiar, né? Uma vida saudável, equilíbrio, harmonia à nossa volta. Muitas vezes a gente quer salvar o mundo, salvar o planeta, mas a gente precisa começar primeiro por nós, né? Então, essa atitude meditativa, que pode ser uma atitude de oração, né, de conexão com essas frequências que nós já falamos, é uma forma de meditação, que a gente vai se ligando cada vez mais, e quando nós ampliamos essa conexão, mais a gente recebe. É interessante, né? O maior beneficiado, e primeiro, somos nós, né? É que nem quando a gente está dizendo alguma coisa que nem estamos dizendo aqui, alguma coisa, tentando dizer alguma coisa numa mensagem para o outro, primeiro né, que está sendo atingido é o nosso ouvido, né? Que nós também precisamos disso, né, Toninho? Então, Nando, isso é bem interessante, porque você sabe que uma época eu fiz uma pesquisa, eu fazia uma pesquisa mesmo a respeito disso, né? Nas segundas-feiras pela manhã, eu perguntava para as pessoas como é que elas estavam. Segunda-feira pela manhã. O pessoal falava assim, estou meio mal, acho que estou doente, né? Porque a segunda-feira, na verdade, começa no domingo à noite, na hora do Fantástico. O pessoal fala assim, amanhã é segunda, já começa o pensamento negativo. Isso faz o quê? Um campo negativo para segunda-feira, de desânimo. Ah, que chato, vou voltar a trabalhar, né? Quando eu perguntava para as pessoas na sexta-feira pela manhã como é que elas estavam, o pessoal falava assim, opa, estou bem, estou joia. Sexta-feira, né? Tá, estou bem, né? Olha só que coisa fantástica, Nando. Na segunda-feira é bem claro isso aí. Existe um campo meio negativo de desânimo na sexta-feira, fim de semana, né? Agora, é muito importante a gente tomar cuidado e não entrar nesses campos, né? Pelo contrário, segunda-feira levantou, graças a Deus estou vivo, né? Vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, ter o meu propósito de vida. Eu sempre falo assim, aliás, tem um amigo nosso que fala assim, se você não sabe o seu propósito é descobrir o seu propósito, né? E vamos em frente, né? Saindo desse padrão vibratório negativo, né, Nando? Só uma coisa importante, Nando, que é assim, ó, muitas pessoas falam assim, a gente tem que ser positivo, sempre positivo, sempre positivo. Mas lembrando que quando a gente está cansado, a gente tem que descansar. Existe uma pesquisa feita pelos psicólogos da USP que mostra o seguinte, essa questão de ser positivo está levando a uma sociedade cansada. Porque chega uma hora que a gente tem que descansar. A gente lembra daquela passagem de Jesus, que ele estava no barco com Pedro e os outros apóstolos, e tem um temporal. E o Pedro e os apóstolos ficam com medo e vão chamar Jesus para ajudar. Jesus estava dormindo, né? O que quer dizer isso? Jesus dormia, descansava. Tem uma hora que a gente pode ser positivo, mas tem uma hora que a gente tem que falar assim, olha, não, eu preciso descansar. Não é só pensamento, né? O pensamento e a atitude, né? Para a gente estar bem. Você bem nos falou, né? A gente precisa estar bem até para ajudar, precisamos descansar.
precisamos ter boas horas de sono, ler bons livros, assistir bons filmes, dentro das possibilidades, quando melhorar a coisa, ter encontro com os amigos, que contato com amigo faz muito bem, né, Nando? Isso aí faz a gente sair das faixas ruins. Não andar com pessoas que são negativas, ajudar essas pessoas, mas não adianta a gente mergulhar nesse negativismo, né? É que nem que a gente vai salvar alguém que está na areia movediça e entra na areia movediça. Tem que estar do lado de fora, bem, para dar a mão para a pessoa e ajudá-la, né? Mesmo, aí a gente muitas vezes passa a ser um workaholic, né? Um viciado por trabalho, e ainda mais que agora temos o smartphone que a gente está fora do trabalho, ele está tocando, ele está entrando mensagem, e também, né, a pandemia que as pessoas vão trabalhar em home office, né? Trabalhar em casa. Então, às vezes a pessoa não tem hora para trabalhar, ela trabalha o dia todo, passa o horário dela de trabalho quando ela estava presencial e assim vai. E a gente precisa ter esse descanso aí, como o Toninho disse. Toninho, e para descansar aqui o nosso momento, para a gente fazer essa conexão com o mais alto, vou pedir para você conduzir a prece, a oração, as vibrações aí, que é o momento que a gente aproveitar, então, se ligar nessas fontes puras e generosas aí do mais alto, né, Toninho? Então, vamos lá, Toninho, na prece, na oração. Vamos lá seguir os Toninho aí. Vamos entrando em contato com os nossos amigos espirituais, com o nosso mentor e com Jesus, nosso mestre e amigo. Mentalizando um campo verde, com árvores, riachos. Vamos ouvindo o som desses riachos, a água correndo como num ribeirão. O ar é puro. Existem muitas borboletas de várias cores. Todos estamos caminhando nesse gramado verde. Imagine que há pouco choveu. Estamos todos descalços, pisando na relva molhada, úmida. Estamos felizes por estarmos juntos. Estamos felizes por estarmos crescendo juntos, por podermos compartilhar o nosso crescimento, os nossos aprendizados, por poder compartilhar o pão, por poder compartilhar o ar, por poder ver tanta beleza nesse mundo que Deus nos deixou. Jesus está ali também, com seu brilho, com suas palavras, iluminando o nosso caminho, trazendo esperança, ensinando o caminho da paz. A paz que é compaixão, a paz que é humildade, a paz que é fraternidade, a paz que é união. Com muita gratidão, vamos caminhando, sabendo que podemos sempre voltar a esse lugar. Basta imaginar. E quando estivermos nos lugares com densidade mais alta, com energias em deletério, vamos enfrentar as situações mentalizando para todos, sem exceção, esse lugar. Ele existe, não está só na nossa mente. Agradecendo a Deus pela vida, a Jesus por ser nosso Mestre e Senhor, a todos os nossos irmãos, aos amigos espirituais desencarnados que nos ajudam tanto, pela vida e pela oportunidade desta oração. Que assim seja. Muito bem, que bom a gente poder entrar, né, nessa frequência de pensamentos, né, tão salutares, saudáveis, que a gente acaba por sentir, né, num momento de oração, de prece e de vibrações.
Antes da gente prosseguir, eu queria dar um recadinho. Você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Se torne sócio, colabore, participe, porque essa mensagem que é transmitida pelas emissoras Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior pode chegar aí a um coração que está precisando aí, que está muitas vezes desesperado. Então, como é que você faz? Entre no site amigosdaboanova.com.br, né, que é o site onde você vai se informar como você pode participar dessa colaboração. Ou através dos telefones também, o 0 operadora 11 2458 3214. E também pelo WhatsApp é o 11 97 261 0272. Entre em contato, participe, que você vai estar ajudando alguém que você nem muitas vezes sabe quem é. E, né, com certeza vai ser muito importante, às vezes, para essa pessoa ouvir uma mensagem aqui através da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Tudo bem, Toninho, e vamos prosseguir aí com este assunto interessante, né, da reencarnação, dessas questões energéticas e, né, falar também, né, de uma vida saudável, de sadia, de pensamentos sadios, de emoções saudáveis, porque essas situações, essas emoções, esses pensamentos, da onde muitas das doenças, dos adoecimentos nascem, né, Tony? Nando, isso aí é Dr. Bezerra, tem um livro chamado A Loucura sob um Novo Prisma. Ele escreveu enquanto encarnado. E ele mostra como as doenças mentais começam a partir da autoobsessão e depois se tornam obsessões, né, maiores, né? Por quê? Por causa de pensamentos e sentimentos que são desagregadores. Temos que ter esperança na nossa evolução, e esperança na evolução de nossos irmãos. Estamos todos aqui para aprender, né? Vamos cantar uma música, Nando? Vamos cantar uma música, tá bom? Dá tempo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou cantar uma música chamada Esperança. Muito Opa! apropriada para esse momento e para sempre, né? Vamos lá? Esperança em dias melhores, com o sol aquecendo por vir, no trabalho, suor, benfazejo, no amor da criança sorrir. Esperança no amor, irmão decaído, levantando com forças para agir, escolhendo o caminho da vida, que eterna por certo há de vir. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Esperança com fé e coragem, paciência, labor, caridade, perdoando quem faz a viagem, junto a nós evocando humildade, ter enfim novo olhar para a vida e com Cristo formar aliança, todos filhos do Pai abraçados, rumo a Deus que é paz e esperança. Esperança no pão que alimenta, no evangelho que é fonte de luz, na vitória do amor nas estradas projetadas pelo Mestre Jesus. Aê! Muito bem! A gente ter a esperança como algo que não morre jamais, né? Algo que a gente sabe que tudo que está acontecendo e pode estar acontecendo e virá a acontecer, nós vamos passar, né? Tudo passa, vai passar e a gente vai conseguir superar
E não esperar que as coisas venham e aconteçam, né? O esperança é do verbo esperançar. A gente tem que fazer algo. Por quê, né? O porquê de a gente estar com esse verbo esperançar, né? Não é aquele que a gente só vai sentar e ficar aqui só esperando as coisas acontecerem. Não. A gente tem que fazer algo, né, Toninho? Parar de ficar falando assim, Jesus, me ajude, É, me salve. Você sabe, Nando, que a é. gente costuma dizer o seguinte, ó. A gente imagina que você não sabe nadar. Aí você está na água, você sempre está esperando que alguém mergulhe para te salvar. Não, nós temos que aprender a nadar. Jesus está aí para ajudar, tá? Mas vamos aprender a crescer, né? Mas olha, você falou com esperança, né? E com o trabalho, né? Essa música fala assim, olha, paciência, labor, que é trabalho, caridade. Mas tem uma coisa importante, Nando. E com Cristo formar aliança. Fazer aliança com Cristo. Não fazer aliança com tendências, né? Que de alguma maneira nos levam ao abismo. Por exemplo, nós, seres humanos, somos falhos, estamos falhos, né? Não vamos fazer aliança com o mal, né, Nando? Com coisas que são desagregadoras, coisas que trazem a desunião. Cristo nos enlaça, nos traz assim, todos abraçados juntos, né? Fazer uma coisa mais de mais união, sem ser coisas desagregadoras, pensamentos que só fazem mal a nós, a mim e a todos, né? A sociedade, né? O mal, Toninho, é estressante. Sabe por quê? É estressante porque ele vai cansando mesmo, né? A gente vê naquele livro Libertação, a gente vê aquela situação daquele espírito que ele estava no mal, né? E a mãe dele vem lá de um campo espiritual, né, altíssimo para ajudá-lo. E chega um momento que ele acaba se ajoelhando aos pés dela, porque ele já estava estafado, cansado, né, aquele ano que ele proporcionava sofrimento para os outros, mas ele também sofria, né? Ele também estava carregando o peso de tudo aquilo que ele estava proporcionando e fazendo ao outro. Eu não me lembro muito bem do nome do personagem lá não sei se você vai lembrar, Toninho, mas da situação eu lembro, né? E é aquilo que justamente você está falando, vai chegar um momento que a gente precisa, a gente já está cansado de errar, a gente já está cansado de bater com a cara na parede, de tropeçar, cair, se ferir. Chega um momento que a gente precisa descansar, e o bem faz com que a gente não descanse, mas que a gente tenha fôlego, que a gente tenha esperança, que a gente tenha o brilho nos olhos para que a gente possa prosseguir, né, Toninho? Sim, esse livro é maravilhoso. Eu lembro da passagem, não lembro o nome dele. Eu lembro que o nome do líder, né, que fazia as observações era o Gregório, né? Era o Gregório que estava lá, né? Isso, é o Gregório, é isso mesmo. Mas é isso que você falou, Nando. Vibrações de bem, vibrações de amor, pensamentos no bem, sentimento no bem e atitudes no bem. Isso é proteção para todos nós e para a sociedade, né? As leis de amor e justiça de Deus permeiam a todos nós. E elas nos arrastam nessa harmonia. Não vamos nos deixar nos arrastar pelas energias que são deletérias, que são energias ainda do nosso desequilíbrio psíquico, que está muito presente no nosso planeta, né? É isso Isso mesmo. aí. Então, a gente está chegando no final de mais um Alvorada, esse tema muito interessante no dia de hoje. Eu queria aí que o Toninho terminasse tocando e cantando, né, como sempre, para se despedir. Obrigado aí, Toninho, pela disponibilidade do seu tempo para estar conosco aqui, com os nossos ouvintes e telespectadores do Alvorada, da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Obrigado, viu, Toninho? Eu que agradeço, Nando. Você é um grande amigo, querido. É sempre bom estar com você e com os ouvintes, né, do Alvorada e da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Que a gente possa estar mais vezes aqui compartilhando e aprendendo juntos, né? Estamos todos aprendendo, com certeza. Vamos terminar com aquela musiquinha, né, que a gente canta de vez em quando. Eu quero dizer tchau, tchau aí para você, querida e querido ouvinte e telespectador. Tchau, tchau. Vamos lá, Toninho. A todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia.
boa tarde, boa noite, como vai? Vamos em frente, com muito amor, com alegria, sempre. Tchau, tchau. Tchau a todos. A todos. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.